Olá, pessoas! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Estou gravando esse vídeo aqui no domingo, não que eu queira estragar o domingo de vocês, né? Mas que já fica aí um presentinho para segunda, para nossa segunda-feira. Queridos alunos do estágio supervisionado 2. Bom, agora vocês já estão práticos, já estão craque, né? Depois do 1. Já sabe aí o estilo meu da Promarisa, né? Que a gente tenta ao máximo ajudar vocês. A Promarisa, no vídeo anterior dela, com relação à prática penal, ela já explicou tudo com relação a calendários, ela explicou como colocar no sistema, mas vale a pena lembrar, né? Tem o calendário lá no AVA. Então, esse estágio supervisionado 2 também é com o suporte AVA. No entanto, a gente pede, por favor, para vocês seguirem o nosso calendário. Por quê? Porque no nosso calendário a gente avisa vocês daqueles 7 dias úteis que o tutor tem para te devolver, para corrigir a peça, para te devolver, para você ter oportunidade de fazer uma segunda postagem. Então tá, no estágio você tem direito a 2 postagens. A primeira postagem que você faz e o tutor corrige e te devolve no prazo de 7 dias úteis, e a segunda que é definitiva. Se você posta com menos de 7 dias para o prazo final, ou com 7 dias no prazo final, ele considera que é o definitivo, certo? Então, por isso que a gente passa outros prazos para vocês, já considerando o derradeiro, para você ter uma segunda oportunidade, a oportunidade de corrigir segundo os critérios do tutor. Tá? Lembrando, eu e a Promarisa estamos aqui somente para dar um suporte. A gente não prorroga prazo, a gente não corrige peça, tá? E que precisando eventualmente de uma orientação, porque está com dúvida bem específica, e a dúvida só veio depois de você ter tentado fazer a peça, ler os enunciados dos problemas, assistir os vídeos, fez a pesquisa, mesmo assim está com alguma dúvida, você pode ter acesso ao meu plantão nas quartas-feiras, a partir das... esqueci o horário, 6 horas? Eu creio que é 6 horas, mas encontrando eu na unidade, pode dar uma... Ô, Pro, dá uma ajudinha aí, que sempre será, né, às vezes, se eu não estiver em aula, obviamente, mas o nosso plantão lá é a partir das 6 das 18 às 18h50, tá bom? Vamos lá? Então, essa prática aqui, o estágio supervisionado 2, é trabalhista e penal, tá? Na nossa reclamação, no nosso problema, já até dei spoiler, né, do qual que é a peça, no nosso problema, e eu achei bem bacana a forma como foi apresentado essa sessão 1 de vocês, acompanhe comigo na tela. Veja, deixa eu só dar aumentar o zoom aqui. O nosso problema, tá? Vamos lá. Helena Nunes procura você em seu escritório e lhe informa que foi contratado pelo senhor Eduardo Macedo para cuidar de seu filho Pedro Macedo, de 3 aninhos de idade. Helena afirma que ficou combinado entre as partes que a contratação seria por 2 dias por semana, né? 2 dias por semana. E que não haveria assinatura de carteira de trabalho e que a diária, cada uma dessas diárias seriam pagas R$ 150, né? Essa relação aí trabalhista, ela durou de 4 de outubro de 2021 a 16 de março de 2022, tá? No entanto, na realidade dos fatos, a Helena fala para ti que ela não trabalhava 2 vezes por semana, que além de trabalhar às terças e quintas, das 8 às 16h30, ela também trabalhava às sextas-feiras no mesmo horário, ou seja, 3 vezes por semana. Na mesma função, cuidando do Pedrinho, mas eram 3 vezes por semana e não 2 vezes. A Helena ainda falava que, em virtude de ser uma criança pequena, tal, ela só tinha
para descansar ali, nem descansar, se alimentar 30 minutos. Que em 30 minutos ela comia rapidinho, que era o tempo que o pai do Pedrinho estava com ele, e logo já voltava a cuidar do Pedrinho, tá? Helena também falou que no dia 16 de março, o seu Eduardo chegou até ela, né? E falou que não ia precisar mais dos serviços dela, porque o Pedrinho ia ficar numa escola de tempo integral. A Helena também falou para nós que do dia 10 de janeiro de 2022 ao dia 14 de janeiro de 2022, ela foi viajar com o Eduardo, com a família do Eduardo e com o Pedrinho, né? E nesse período, durante o mesmo horário, né, durante os mesmos dias, a Helena cuidava do Pedrinho, ou seja, ela estava viajando com a família, mas para trabalho. Mas ela só trabalhava às terças, quintas e sextas, no mesmo horário, das 8 às 16h30, né? E o restante do tempo, a Helena poderia fazer o que quisesse. Ela também perguntou para você, lá no teu escritório, olha, eu tenho algum direito? Como que eu faço para ter acesso a esse direito? Tá? E ela ainda afirma para você que ela está desesperada porque ela está desempregada. Essa informação é relevante. E ainda, Helena deixa com a gente no nosso escritório, no seu escritório, um comprovante de residência, dizendo que ela mora na rua Nazaré 350, centro do Belém de Pará, que ela é divorciada e o CPF dela é 111-222-333-00. Helena não tem nenhum documento sobre essa relação de trabalho, salvo alguns recibos de pagamento no valor de R$ 150 sobre algumas diárias, tá? Mas ela passa informação para nós que o trabalho que ela executava, né, o local de trabalho era na casa do senhor Eduardo, ou seja, Avenida das Docas, 3000, bairro Curuzu, Belém do Pará, né? E o CPF do... E aí, gente, o problema traz um problema traz um problema. Acabei de ver aqui, olha o CPF do da reclamante e do reclamado é o mesmo. Faz o seguinte, coloca XXX, tá? Deixa eu ver como que eu coloquei aqui na peça de vocês, no esqueleto. Tá o mesmo número, o que não deveria ser, né? Faz assim, tá o mesmo número, a gente sabe que tá errado, mas como não é nós que vamos corrigir, não é eu nem a Pro Marisa, não é nós, vamos colocar exatamente com esse erro aí, porque não existe duas pessoas com o mesmo CPF, tá bom? Mas como a gente está copiando dados, vejam, dados de caracterização pessoal não podem ser mudados. Se o problema dá, então, para nós esses dados, que agora que eu vi que são os mesmos para os dois, coloque, tá bom? Mas para prática, para a vida real, você sabe que não existe duas pessoas com o mesmo CPF, né? Tem até a piadinha entre vocês, né? É PJ, né? É CNPJ ou é CPF, né? Então, mantenham aí o copinho, tá? Na petição, isso vale para a segunda fase do exame da ordem, não inventem dados, né? Não coloquem dados que não constem, e coloquem somente os dados que constem, tá? Então, a gente vai ficar com essa premissa aí de colocar os dados que está constando. Bom, por fim, tá? Você colocou todos os dados, agora você vai fazer mover a ação cabível para proteger os direitos de Helena. Primeiro, trata-se de uma reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista é a peça inicial, primordial, enquanto para requerer direitos referentes a um vínculo de trabalho, tá? Ou de emprego, tá? O que eu gostei aqui
é que na parte de fundamentando da petição de vocês, vem explicando tudo aquilo que a gente esqueceu, né? No direito, quando tivemos a disciplina de direito processual do trabalho e direito do trabalho, entendeu? Então aqui explica qual é a peça, aqui vai explicar mais adiante, né? Alguns pontos específicos com relação à reclamação trabalhista, vai estar explicando honorários, honorários de sucumbência, vai explicar o que é o enquadramento jurídico, né? O que é o enquadramento jurídico? Ela é um trabalhador rural, um trabalhador urbano ou um trabalhador doméstico? Entendeu? Explicar isso. Vai explicar isso tudo no que está lá no AVA para vocês. O que é um vínculo empregatício? Quais as características de vínculo empregatício para um trabalhador doméstico, que essa é a caracterização, o enquadramento jurídico da Helena enquanto trabalhadora, ela é uma empregada doméstica, porque a empregada doméstica não é só aquela pessoa que realiza afazeres domésticos, mas é todos aqueles que realizam alguma tarefa no âmbito doméstico e cujo o empregador, né, ou a função ali que se elabora não tem vínculo não, desculpa, fins lucrativos. Então, a gente que tem uma babá, por exemplo, não estamos lucrando com essa atividade, nós contratamos alguém para cuidar do nosso filho. A realização dessa atividade, nós que contratamos, empregadores, não ganhamos nada com isso, né? Dessa atividade de cuidar. Por isso que nós falamos que são atividades que o empregador não obtém um lucro, tá? Então, está ensinando o que é um vínculo empregatício, quais são as verbas rescisórias e como fazer o cálculo do aviso prévio, o cálculo das férias, o cálculo do 13º, tá? E, além disso, deixa eu ver aqui, olha, ensinando bonitinho como que se conta. Então, vocês não vão ter muita dificuldade para elaborar essa peça, justamente porque tá ensinando bastante, tem muita revisão aqui para vocês. Da viagem do trabalho, que é um outro tópico que vocês vão ter que pedir, tá? Tá falando lá para você consultar a Lei Complementar 150 no artigo 11, que vai falar sobre esse benefício aí, esse extra de viagem. Fala aqui sobre a jornada de trabalho. No caso, né, ela trabalhava 8 horas e 30 minutos, mas 30 minutos era o referente à refeição, então ela trabalhava dentro das 8 horas, né? Não há hora extra em virtude da jornada de trabalho, mas vai haver sim uma remuneração superior, com um adicional superior, em virtude dos outros 30 minutos do intervalo que ela não fazia. Já vou mostrar o esqueletinho para vocês. Justiça gratuita, né? Vai ensinar aqui quais os requisitos para justiça gratuita e também vai aqui também ainda todo enquadramento da justiça gratuita, né? E te manda ir lá peticionar, tá? Vou mostrar para vocês agora o esqueleto que a gente elabora para que possa aí complementar, né? Para que possa ajudar vocês nessa tarefa de fazer a sua reclamação trabalhista, tá? Ah, não é esse, desculpa, gente. Espera aí um pouquinho. Vamos achar cadê a nossa RT aqui. Só um minutinho. Aqui, achei. Pronto. Então, vamos lá. Para começar, eu preciso fixar a competência. E vocês sabem que fixação de competência é uma das coisas que pontua lá, né? Que o tutor corrige, certo? Então, veja, como que eu fixo a competência na Justiça do Trabalho? Pelo local da prestação de serviço. Fica fácil, porque tanto Helena quanto Macedo moravam na capital, Belém do Pará. Então,
fica-se aí fixada a competência em Belém do Pará. Então, excelentíssimo senhor juiz da tracinho vara do trabalho de Belém do Pará. O tracinho a gente usa porque pode ter mais de uma vara e a gente não sabe qual vara vai cair até a distribuição, tá? Qualificação da Helena segundo os dados do problema, tá? O nome da ação, uma reclamação trabalhista, e a qualificação do reclamado, que é o senhor Eduardo, tá? E aí vocês começam já a narrar os fatos, de forma parafraseada, coloca tudo aqui. Fica mais fácil para que você consiga desenvolver os demais pontos, tá bom? Então, vamos lá. Fez os fatos, e aí a gente vai passo a passo. Qual que é a primeira coisa que tem que fazer? Primeiro, reconhecer, enquadrar a Helena em alguma categoria de trabalhador. No caso, tenho 3 categorias: doméstico, rural e urbano. Helena é trabalhadora doméstica. Onde você vai ver isso? Vai ver lá na Lei Complementar 150. É uma lei curta, gente. Lê ela inteirinha para poder fazer. É uma ação voltada para trabalhador doméstico. Então, dá uma lidinha na lei inteirinha, tá? Além, ó, vejam, são 2 coisas que vocês têm que fazer: enquadrar Helena, fazer o enquadramento jurídico enquanto trabalhadora doméstica e falar para ela, apontar o artigo que determina que ela é empregada doméstica e falar do vínculo de emprego, ou seja, que ela preenche os requisitos ali de tempo, remuneração, subordinação, né, que vai caracterizar um vínculo empregatício. Veja, por mais que Helena foi contratada para trabalhar 2 dias por semana, na realidade dos fatos, ela sempre trabalhou 3 dias por semana, desde o começo da relação trabalhista até o final dessa relação, tá? No item 3, vocês vêm falar das verbas rescisórias, que seriam todas aquelas verbas que deveria constar no termo de rescisão do trabalho, tá bom? Então, você precisa explicar quais são as verbas, né, com os respectivos fundamentos jurídicos, tá? Senhores, para prática trabalhista 2, eu não preciso apresentar valores. Os valores em reais não, pode deixar xizinho. Se você quiser se aventurar, tudo bem. Mas por enquanto nós não queremos isso, porque valores, nem nós na prática a gente faz isso, né? Geralmente a gente manda para o contador, tá bom? O que eu tenho que ensinar para você, o que é o conteúdo jurídico. Então, veja, onde tiver valores em reais a serem apresentados, você coloca x, 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 tá bom? Não precisa fazer cálculo, por mais que você tenha a base do cálculo é 150 reais o salário, a diária da Helena, não precisa apresentar o cálculo nessa prática trabalhista do estágio 2, tá? Mas tem algumas coisas que você precisa fazer. Primeiro, quais são os dias, a quantidade de dias de aviso prévio? Isso aqui eu deixei para vocês calcularem, coloquei XX, mas não é para calcular XX. Se colocar XX, vai estar errado. Para um aviso prévio, você tem que determinar a data, entendeu? Determine a data. A data não, desculpa, os dias. Qual a quantidade de dias que Helena tem direito ao aviso prévio, tendo em vista o período em que é o período laboral, né? A data inicial e a data final de trabalho, tá? Como que eu faço esse cálculo? Vai lá ler o artigo 1º da Lei 12.506 e o 487 da CLT, tá? Além disso, você vai falar assim que é devido o saldo do salário, tá? Pelo período aí do dia 1º de março até 16 de março, só que esse saldo do salário já foi pago, tá? Não está devendo, porque tem que abater, né? Suponhamos que a gente estivesse fazendo o termo, né, de rescisão do contrato de trabalho. Se a gente tivesse, ia ter que debitar das verbas rescisórias os valores dos dias trabalhados que já foram pagos. Então, veja, quando eu falo saldo trabalho, eu até coloquei aqui, ó, os dias de trabalho
que foram devidamente pagos. Informar isso para excelência. Olha, eu tenho direito a isso, mas isso ok, já foi pago. Tá? E informar a quantidade de férias proporcionais e o 13º salário. E aí é que está o pulo do gato. Para que você consiga fazer a conta, né? Quais são as quantidades de avos, de férias e de 13º, você precisa saber qual é o termo final do contrato de trabalho. E para saber o termo final do contrato de trabalho, você precisa levar em consideração o final do aviso prévio. Então, o último dia de aviso prévio é que é o termo final. E você considera esse termo final para determinar as férias, o avos das férias e o avos do 13º, certo? Então, importantíssimo. Não deixar também de pedir a multa do fundo de garantia que o trabalhador doméstico tem direito, porém o percentual de recolhimento, lembrando que não foi feito esse recolhimento, ele está indicado lá na Lei 8.036 do FGTS, até no artigo 7º da Constituição, né? Que vem explicando aí. E na Lei Complementar 150 também vem falar sobre o recolhimento das verbas de fundo de garantia, tá? Senhores, não precisam se prolongar, é direito, não preciso colocar uma jurisprudência, tá? Apontando os artigos, a matéria de direito trabalhista, ela é bem certa com relação, quando o direito já está determinado, ele, como diz, líquido e certo. O que você vai precisar é quando você quer demonstrar um raciocínio, né, de uma tese, de um dano moral, alguma coisa assim, aí sim você junta a jurisprudência. Mas quando o direito é certo, tá? Não precisa estar, vou colocar o termo que vocês adoram, enchendo linguiça, né? Pode ser mais objetivo. Não façam uma reclamação trabalhista aí de 50 páginas. Sejam mais objetivos, porque o direito é certo do trabalhador, está previsto na Constituição. Outra coisa que a gente tem que pedir, a anotação na CTPS. Além da anotação, não é só, olha, anotar. Tem que determinar que seja anotada, informar a data de admissão, que é 4/10, ok, isso a Helena nos informou, mas colocar a data de saída. E eu coloquei XX para vocês fazerem um cálculo. Qual que é a data da saída? A projeção do aviso prévio. Não é a data que efetivamente ela saiu, mas a data em que terminaria o aviso prévio se ela tivesse cumprido esse aviso prévio ou se tivesse sido indenizado, tá? Aí, para isso, você dá uma olhadinha aí para fundamentar a orientação jurisprudencial número 82, tá, do TST. Além de pedir a anotação, você precisa requerer que seja entregue as guias para fins de seguro-desemprego e saque do fundo de garantia, tá? Entrega de documentos e anotação em CTPS. Não tem como entregar documentos sem anotar CTPS, tá? Precisa pedir os dois. Lá no 477 fala da multa que deve ser pago no caso de não haver o pagamento das verbas rescisórias dentro do prazo de 10 dias, que foi o caso, não houve pagamento nenhum, só o pagamento do saldo salário. Então, Helena, sim, faz jus ao pagamento da multa prevista no 477. Aí é só você ver a súmula 462 do TST, que ela vai te dar mais um fundamento para especificar essa multa. Às vezes, aqui você precisa trazer a súmula, tá? Que vai falar que isso aqui também é aplicável ao trabalhador doméstico, assim como aos demais trabalhadores. Esse pedidinho a gente vem pedir separado, o adicional de viagem, porque as verbas rescisórias são as verbas que independe das características do vínculo de trabalho, vai ter férias, 13º, saldo salário, fundo de garantia e aviso prévio. Isso tem, tá? Só que, a depender da particularidade do caso, então tem algum direitinho a mais, que no caso da Helena é o adicional de viagem. Lá na lei complementar, fala que quando o trabalhador doméstico está viajando, tem direito a um percentual sobre a sua hora. Veja, Helena não fez hora extra no período de viagem, mas, por lei, por ela estar viajando com a família, né, ela teve que ir com a família,
a hora dela, que era de R$ 150, tem que ser acrescida de X%. Não vou falar para vocês, vão lá ler a lei qual é esse X% que tem direito, tá? Lembrando que aquela meia hora, lembra? Ela também só fazia meia hora no almoço no período de viagem, tá bom? A outra meia hora, olha que bacana, a outra meia hora era acrescida desse X% adicional de viagem mais 50% da hora extra, tá bom? Do intervalo intra-jornada, que a gente acabou de falar, porque ela só fazia meia hora de intervalo, então a outra meia hora tem que ser paga, acrescida. Então, é 75 reais, né, que é a metade, mais 50% de 75 reais, tá? E aí você vai ter que fazer o cálculo, tá bom? Para poder ter em mente qual é esse adicional. E aí, lembra que eu falei para vocês que Helena foi lá no seu escritório e falou que está desempregada, está desesperada, que precisa receber alguma coisa? Lembra que eu falei isso? Eu falei, guarda essa informação que é importante. Ela é importante aqui, gente, para nossa justiça gratuita. São fundamentos a mais que a gente vai usar para pedir que seja concedida a gratuidade. E você vai demonstrar, vai explicar que a Helena preenche todos esses requisitos dos 790, parágrafo 3º, tá? Pediu os seus honorários advocatícios lá na base dos 15%, conforme o 791A da CLT. E aqui os pedidos, sim, eu já deixei para vocês prontos os pedidos, tá bom? Porém, não vão no Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque o tutor, ele olha plágio. Se todos tiverem com a mesma carinha, ele vai considerar cópia, tá bom? Mudem os pedidos de lugar, muda a carinha de como está apresentando, entendeu? Começa pedindo lá pela procedência da ação, depois citação, ou começa pedindo pela gratuidade e justiça, antes de mais nada, mas tem que mudar a carinha aí para que não sejam todos da mesma forma. Aqui a gente coloca o que tem que ser pedido, mas a forma que vai ser pedida, vocês que vão determinar, tá? Por fim, aqui, dá-se a presente reclamação trabalhista. Como a gente não quer que vocês calculem, você pode colocar só XX. Neste termo, pede deferimento. O local você tem, que é Belém do Pará. Mês e ano você não tem. Não tem o nome de advogado, não tem endereço, não tem o número da OAB. Não coloquem. Se não tem, não coloquem. Coloca só a indicação do que teria naquele local, certo? Não precisa colocar mais nenhuma informação, tá bom? E finalizo, certo? Meus queridos, espero aí que esse videozinho ajude vocês para poder desenvolver essa peça, tá bom? Fiquem todos bem, tenham uma ótima semana e bons estudos. Um beijo, até mais. Tchauzinho.